Vamos começar agora o capítulo 16. Depois partiram de Elim, e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Pois os filhos de Israel lhes disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar? Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo do céu, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Mas ao 7º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Disseram, pois, Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouve as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: à tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou: colhei dele, cada um conforme o que puder comer, 1 gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Quando, porém, o mediam com o gomer, nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. Também disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, porque vindo o calor do sol se derretia. Mas ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele lhes disse: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assai-o,
E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Mas aconteceu, ao 7º dia, que saíram alguns do povo para o colher, e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como semente de coentro, era branco e tinha o sabor de bolos de mel. E disse Moisés: isto é o que o Senhor ordenou. Dele enchereis um gomer, o qual se guardará para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, a fim de que ele seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Ora, os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até que chegaram à terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um gomer é a 10ª parte de um efa. Estamos lendo o capítulo 17. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro.
Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi, e disse: porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Estamos lendo o livro, capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, e a seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E a outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se tinha acampado, junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Depois Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, todo o trabalho que lhe sobreviera no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo que se houveram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Ensinar-lhe-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Além disto, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes que aborreçam a avareza, e os porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo.
se isto fizerdes, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim, também todo este povo irá em paz para o seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes dentre todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes, pois, julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves eles as trouxeram a Moisés, mas toda a causa pequena julgaram-na eles mesmos. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Livro de Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar, dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ao que todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto, no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Também marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo o que tocar o monte será morto. Mão alguma tocará naquele que o fizer, mas ele será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar a buzina longamente, subirão eles até o pé do monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram seus vestidos. E disse ele ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Nisso, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: Desce,
adverte ao povo para não suceder que traspasse os limites até o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam. Ora, santifiquem-se também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Respondeu Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. Ao que lhe disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem os limites para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Estamos lendo o livro agora, o capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não nos fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Assim, o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que do céu eu vos falei. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não os fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras,
Não o construirás de pedras lavradas, pois se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que não seja ali exposta a tua nudez.